Meu forte abraço, gente. Meu forte abraço. Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, todos estejam com muita paz, muita saúde. Que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Na verdade, como nós precisamos da bênção de Deus, né? Como nós precisamos da bênção de Deus. Infelizmente, muitos só estão preocupados com a bênção de Deus, de palavras, só quando as coisas complicam um pouco para si próprio, quando as coisas começam a ficar constrangedor, quando as pessoas começam a ficar aflitas, elas reconhecem e se lembra que existe um Deus. Eu peço que você, por favor, se inscreva no canal, ative o sino, deixe o seu like, deixe o seu valeu, deixe um hype no final e torne-se membro do canal para que você possa fazer suas perguntas aqui no nosso canal. Você que tem alguma dúvida, você que quer saber de algo e não tem tempo de pesquisar, nós estamos aqui e nós abordamos vários tipos de assunto, de acordo com os assuntos que interessam para nós, para a sociedade, para o povo, levando conhecimento, entendimento para as pessoas, tá bom? E então, gente, eu tenho observado nesses três dias eu tenho observado a respeito da política do Brasil. Aliás, eu tenho observado em várias áreas no Brasil. Eu tenho observado a área política, eu tenho observado a área religiosa, eu tenho observado a área empresarial, a área da economia, da inflação, preços abusivos. Eu tenho observado várias coisas até para que eu possa vir aqui falar para você por que tudo isso acontecendo no Brasil. Primeiramente, eu quero dizer para vocês que tudo que está acontecendo sobre a política brasileira, sobre voto impresso, né? Essa ladainha toda que o Alexandre de Moraes, outros políticos, candidatos, parlamentares da esquerda estão questionando a respeito do voto não impresso, né? Do voto não impresso. Se o voto impresso não é tão importante assim, não traz tantas revelações assim, então aprova logo o voto impresso, né? Porque Bolsonaro, gente, ele está inelegível, né? Todo mundo sabe que o Bolsonaro ele está inelegível. Até agora ninguém sabe por quê. Muitas coisas. Quando resolve uma coisa, vem outra, né? Mas o que eu tenho observado em tudo isso? Bolsonaro inelegível, voto em impresso. O que eu tenho observado? É que enquanto tem essa ladainha toda, o Brasil não está desenvolvendo, o Brasil não está crescendo, o Brasil não está crescendo na economia, na inflação, não está desenvolvendo positivamente, né? Está desenvolvendo sim, na inflação e na economia, está desenvolvendo negativamente. O que eu estou observando em tudo isso? É que enquanto está tendo esse julgamento do Bolsonaro, de pessoas aliado do Bolsonaro,
o Brasil está estacionando ou o Brasil está minguando. Gente, eu tenho a quinta série. Eu não tenho receio de falar isso. Eu tenho a quinta série, mas o melhor conhecimento é o conhecimento dado por Deus. Será que vocês não perceberam que tudo isso que está acontecendo aí é para o governo até mesmo dizer que o Brasil não desenvolveu por causa do Bolsonaro, porque o Bolsonaro foi julgado, o Brasil perdeu muito tempo com isso. Ninguém se preocupa com mais nada, gente. Ninguém se preocupa com mais nada. Aliás, se todo esse alvoroço contra a direita, contra o Bolsonaro, for por causa do voto de papel, né, impresso, então vai ter que julgar também o juiz aposentado, Flávio Dino, e também o ministro da Justiça, né, que é o próprio Flávio Dino, que surgiu aí, esse bombardeio aí, de um vídeo do Flávio Dino falando que tinha dúvida a respeito das urnas eletrônicas. E aí? E aí? Então, se for para condenar Bolsonaro e outros, então o senhor Flávio Dino vai ter de mão dadas com Bolsonaro para o Xilindró, gente. Ou então isso é coisa partidária. Ou então isso é rixa. Outra coisa que eu penso, eu quero dizer que eu não estou afirmando nada. Eu tenho o direito de pensar. Por exemplo, o Bolsonaro está sendo praticamente condenado porque ele suspeitou. Gente, suspeitar, ter dúvida, não é confirmar, não é dizer assim, eu provo. Eu provo. Que negócio é esse? Quer dizer que eu não posso mais falar algo que eu penso, desde que seja lícito, desde que esteja na Constituição, que eu tenho o direito de me expressar. Uma volta e meia eu faço um vídeo aqui falando do futebol. Falando do futebol que eu tenho suspeita de muitos jogadores hábitos de futebol. Eu tenho suspeito, qual o problema? Eu não estou apontando nada concreto. É mesmo quando eu ver uma comida e dizer assim, essa comida eu acho que não está muito boa. Eu não estou dizendo que ela está ruim, eu estou dizendo que eu acho. Até porque eu não experimentei. E outra coisa que eu tenho dúvida é porque o Lula já foi preso. Pelo fato do Lula ter sido preso, ele quer por fina força ou por força que o Bolsonaro também não fique ileso, para que o Bolsonaro ou o povo da direita venha olhar para o Lula e dizer assim, ex-presidiário. E se o Bolsonaro for preso, também o povo da direita não vai poder falar que o Lula é um ex-presidiário, porque o Bolsonaro também vai ser um ex-presidiário. Então não tem como a direita falar mal da esquerda se o Bolsonaro for preso. Por quê? Porque o Lula já foi preso. Então, o Bolsonaro sendo preso, então o que acontece? Ninguém pode falar de ninguém. Nem a esquerda pode falar da direita e nem a direita pode falar da esquerda. Então, a minha concepção, a minha visão é essa. É que eles querem prender por fim na força o Bolsonaro. Vocês não acham que também pode ser isso? Ou não pode? Ou eu estou equivocado? Ou vão me prender também porque eu penso isso? Eu não estou afirmando. Gente, pensar, deixar a opinião, deixar a maneira de você pensar, isso não é crime, gente. Agora, prender o ex-presidente, não estou aqui para defender ninguém. Eu só vejo que tem muitas coisas que o Brasil vai perder com tudo isso.
O Brasil está deixando de. O Brasil está deixando de crescer, de desenvolver, por causa de coisas que o tempo vai passar e nada se resolve. Né? Vivemos num país onde as pessoas, como fala, inadimplência, né? Ou seja, inadimplência, as pessoas não estão conseguindo pagar suas contas em dias. E segundo, parece que no mês de março para maio aumentou 2.800.000 pessoas endividadas, a cerca de 3,8% de pessoas que se tornaram inadimplência ou inadimplente, né? Então, o que acontece? As pessoas não estão conseguindo pagar suas contas em dias. Isso vem aumentar nesses últimos meses, ou nesse último mês de maio, para entrar para junho. Então, as pessoas não estão, tem gente que não está sabendo disso. Aliás, eu fui tentar aprender sobre o que é inadimplência, né? Que é pessoas que não estão conseguindo cumprir os seus compromissos financeiros em dias. Então, o que acontece, gente? Até a empresa está acontecendo isso em algumas empresas. Acredito que as pequenas empresas. Então, o que está acontecendo? Estão muito envolvidos com esse negócio de voto impresso, né? Impresso, melhor dizendo, né? Impresso, voto impresso, Bolsonaro inelegível, e o tempo está passando, não se resolve nada. As pessoas tiram o foco do crescimento do Brasil, que não está crescendo nada mesmo. E olha que estão dizendo que a economia do Brasil está boa. Se a inadimplência está aí, ó, as pessoas não. Muitas, 2.800.000 pessoas que aumentaram, que não estão cumprindo os seus débitos, seus compromissos, né, de pagamento em dias. Isso não acontece por acaso. Está aqui, ó. Está aqui, eu puxo aqui, eu pesquiso aqui, eu estudo aqui. Então eu acho, gente, que está tendo muitas coisas equivocadas. O Brasil todo está voltado para esse julgamento de Bolsonaro, porque voto impresso, no papel, e estão questionando como se a esquerda não quisesse voto impresso, ou seja, no papel, né? Quer nas urnas. Mas se o voto impresso é tão complicado assim, é tão assustador assim, por que não permite logo esse voto impresso para o Brasil? Né? Vai lá, bota lá, sai o papelzinho lá com o número e tal, e acabou. Né? Então, o que eu estou vendo, gente? O tempo está passando, as coisas não acontecem positivamente para o Brasil. E aí, o que você acha disso? Vocês estão percebendo que o povo está perdendo o foco do Brasil? Você não acha que isso aí também é para a população brasileira se despistar da falsa economia positiva, da falsa inflação? Aliás,
da falsa economia negativa, da falsa inflação negativa? Será que isso não é para despistar tudo isso? Gente, olha o que aconteceu com os aposentados, o INSS. Não é possível, gente, que as pessoas estão deixando o tempo passar. Na verdade, gente, é voto impresso, né? Eu acho que eu falei certo, né, gente? Vocês entenderam, né? Está aqui no meu celular. Voto impresso. Que eu acho que não vai trazer problema nenhum para o Brasil. É. Então eu procuro, gente, me aprofundar, entender. Às vezes a gente não coloca as colocações das palavras da maneira correta, mas a gente procura entender, né, as coisas que estão acontecendo. Então, na minha opinião, estão querendo despistar a população brasileira com voto impresso, com Bolsonaro inelegível, e vai daí por diante, gente. Você sabe o que vai acontecer? Vai chegar as eleições de 2026, vai chegar a posse do próximo presidente, dia 1º de janeiro de 2027, e o Brasil nessa situação catastrófica. Se o voto, gente, se o voto impresso não prejudica ninguém, então permite logo. Aí o cara fala que voto impresso não garante segurança das urnas. Então, se não garante, então permita o voto impresso. Então, gente, o Brasil está perdendo com tudo isso. O Brasil está perdendo com tudo isso. O Alexandre de Moraes julga um outro, outra manhã, tal, procurando algum lugar. Gente, procurando algum lugar. Está igual o acusador espiritual, né? Anda caçando uma brechinha. Você sabe quem é o acusador espiritual, né? Fica caçando uma brechinha para dar o voto. E às vezes eles tentam procurar essa brecha na direita e não estão encontrando, gente. Se encontrar, então faz logo o que tem que fazer para que o Brasil possa continuar crescendo, gente. O Brasil se amarrou, o Brasil está amarrado, o Brasil não cresce mais. Porque um ministro, né, da economia dizer que a inflação está boa, que a economia está boa, com um monte de pessoas devendo, atrasando seus compromissos, como diz, né, inadimplentes ou inadimplência, pessoas que estão atrasando seus compromissos, de pagar seus compromissos. Então, um país desse não pode estar bem, gente. Não pode estar bem. Se a pessoa está atrasando seus débitos, seus compromissos mensal de contas, deixando de pagar suas contas, é porque o país não está bem. Se antes ela pagava tudo bem, tudo em dias, e agora não está mais, é porque alguma coisa não está bem, economicamente, financeiramente falando, no Brasil. Então vamos parar. Gente, pelo amor de Deus, estão despistando, estão tirando a visão do povo brasileiro com negócio de voto, voto de ou em, de imprenso, imprenso. Então, eu não sei, gente, que está perdendo isso tudo é nós brasileiros. É nós brasileiros. Até porque as redes sociais só focam para esse julgamento do Jair Bolsonaro. E não é porque o brasileiro é curioso. Não, porque o povo quer saber o que está acontecendo.
né? Aí, o que acontece? Estão condenando o presidente por causa do voto impresso, né? E o ministro da Justiça aí está aí. Foi revelado um vídeo dele, alguns anos atrás, quando era deputado ainda no Maranhão, estava para ser, parece que estava para ser pré-candidato ao governo do Maranhão, dizendo que suspeitava das urnas. Então está tudo bagunçado, gente. Parece que é coisa pessoal, parece que é coisa que não é com todos, parece que estão focados só em condenar uma pessoa. Agora responda aqui, você é a favor do voto impresso, ou seja, o papelzinho? Antes eu acho que era assim, né? Que eu lembro que nos anos 90 eu votei, fui lá e votei. Digitei o número assim e votei. Voto impresso. Você acha que é melhor do que nas urnas? Do que nas urnas eletrônicas? Então é isso, gente. Desculpa aí alguma falha minha. É o que eu falei, eu tenho a quinta série. O conhecimento que eu tenho é dado por Deus, que é o maior conhecimento que nós temos. Se a gente for olhar, gente, se a gente for olhar, por que Bolsonaro se tornou um candidato inelegível, tem pessoa que não sabe dizer. Não, Bolsonaro é inelegível por abuso de poder político e econômico nas comemorações do bicentenário da independência. Gente, tem umas coisas que eu vou te contar. Né? Bolsonaro também é inelegível, né? Como também o Walter Braga Neto também tornou-se inelegível por abuso de poder, não sei se foi o Braga Neto ou o Bolsonaro. Bolsonaro foi declarado inelegível até 2030 por 5 votos a 1 em 30 de junho e em 30 de outubro de 2023. O ex-candidato a vice-presidente também foi o Braga Neto. Também tornou-se inelegível por abuso de poder político e econômico. Tem hora que a gente fala que a gente sabe o que está falando. Porque, gente, inelegível por abuso de poder político e econômico nas comemorações do bicentenário da independência. Gente, tem coisa que não tem sentido. Tem coisa que não tem sentido, gente. Você sabe o que vai acontecer? Vão tirar o foco dos brasileiros, vai passar o mandato do atual presidente, vai vir as novas eleições, nada acontece positivamente. Aí vou ocupar o quê? O Brasil está assim porque o Brasil parou para fazer o julgamento do Bolsonaro e de todos os seus aliados que estavam no dia 8 de janeiro. Gente, é tanta coisa. E o coitado do brasileiro, como dizia Chicanismo, comenta aqui abaixo. Um forte abraço, desculpa alguma falha, mas vocês entenderam perfeitamente a minha colocação. A minha visão é para tirar a visão do brasileiro. Porque, se é assim, o ministro Alexandre de Moraes tem que julgar também o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, por ter dúvida e suspeita, alguns anos atrás, sobre as urnas eletrônicas. Um forte abraço e que Deus abençoe, tá bom? Deus abençoe. Até a próxima.